Nesse vídeo eu vou mostrar como implementar a rotação de marcadores no Google Maps para a web, criando o mesmo efeito desses aplicativos de táxi, onde o carro fica sempre apontando para a direção onde ele está se movendo. Em outro vídeo eu já mostrei como implementar esse mesmo efeito para React Native e eu vou deixar o link aqui na descrição se você ainda não viu. Aqui eu já tenho na minha tela o Google Maps carregado, configurado. E aqui no canal também tem um vídeo mostrando o passo a passo de como implementar o Google Maps no React, então eu vou deixar aqui na descrição se tiver alguma dúvida. Aqui ele já está configurado e eu coloquei então um marcador na tela e na documentação da biblioteca eu encontrei essa propriedade aqui de rotação, então pensei que já estaria resolvido, seria uma questão de implementar a rotação de acordo com a posição de para onde o veículo está indo. Só que infelizmente não foi apenas isso. Aqui eu tenho o veículo na tela, lá eu tenho uma rotação de 90 graus, só que o veículo ele não se moveu e não importa o valor que eu coloque aqui, ele não se move, ele não rotaciona aqui na tela. Bom, procurando na web, eu encontrei uma issue na biblioteca, no GitHub da biblioteca, onde alguém pergunta sobre o mesmo caso que está acontecendo da forma que eu implementei, e alguém fala que infelizmente, a API do Google Maps não suporta isso para o web e informa que uma opção seria utilizar sprites, Só que utilizar sprites significa que eu tenho que fazer várias imagens para todos os ângulos possíveis, então ficar alterando essa imagem, o que daria bastante trabalho. Só que descendo aqui um pouco, a gente tem um outro comentário onde um outro desenvolvedor informa que utilizando os símbolos que são os ícones padrão do Google Maps, então isso aqui funciona a rotação. O que significa isso aqui? Bom, o path, ele seria o path de um arquivo SVG, então provavelmente se eu colocar um path de um SVG, que tem todas as informações de como fazer o desenho da imagem, já funcionaria. E descendo ainda um pouco mais, tem um outro comentário de outro desenvolvedor que fala exatamente isso. Ele colocou então o path de um SVG e informa aqui que funcionou. Então é exatamente isso que eu preciso fazer. Então aqui no Figma eu tenho aqui a imagem que eu estou utilizando no momento, que é um PNG, e encontrei então uma outra imagem semelhante que é um SVG. Então aqui eu consigo copiar todas as informações do SVG e pegar o path, que é o que eu preciso para colocar lá na tela. Aqui basta clicar com o direito, vir em Copy Paste e então Copy as SVG. Agora só voltar aqui no VS Code e eu vou colar então os valores aqui em cima. Eu vou deixar comentado porque eu vou precisar de alguns outros valores além do path. E o que a gente precisa tá aqui. No path eu preciso copiar todo esse conteúdo aqui. E pronto. E agora eu posso vir aqui e alterar, só que em vez de URL, então vai ser path, e só alterar, colocar aqui então o path do SVG. Salvar, e voltando aqui no navegador, então a gente já pode ver que funcionou, só que por enquanto ele tem só o contorno da minha imagem, ele não tem o preenchimento, mas não tem problema, é simples de resolver, porque aqui a gente tem outras configurações também. Então aqui eu posso colocar o Fill Color, e vou colocar aqui uma cor só em preto mesmo, para ter um preenchimento ali do veículo. E pronto. Só que eu preciso alterar uma outra propriedade, porque o Fill Color ele tem uma propriedade de opacidade, que por padrão ela fica em 0. Então se eu colocar aqui o mouse por cima, eu consigo ver que o Fill Color ele tem opacidade como default para 0. Eu tenho que colocar para 1. Senão ele não vai mostrar, mesmo que eu coloque aqui qual que é a cor que eu quero utilizar. Bom, salvando e voltando aqui no navegador, eu já posso ver que está funcionando. Perfeito, e também está funcionando a rotação. Se eu alterar esse valor, eu posso ver que está funcionando. Então, tudo que eu preciso fazer agora é modificar aquele valor, de acordo com como o veículo se move, para então fazer a animação corretamente. Bom, e agora o que eu vou fazer? Eu vou voltar lá no projeto do React Native e vou verificar o que foi feito lá para fazer então todos esses cálculos e modificar qual que é a rotação. Bom, vamos ver aqui. Então aqui a gente tem um update que funciona com useEffect. Então a cada 1,5 segundos
ele faz a alteração da posição. Tá, perfeito. Então aqui em cima eu tenho uma lista de posições, que foi o que eu utilizei para fazer então o percurso do veículo. Bom, aqui eu vou copiar, vou fazer exatamente igual eu fiz lá no React Native, as mesmas posições. Então, só voltando aqui na aplicação web, eu vou utilizar isso aqui. Então, vou colocar aqui embaixo. Perfeito. Bom, a única diferença é que lá no mobile ele coloca então latitude e longitude inteiro, né? A palavra inteira, e aqui está abreviado. Bom, então eu vou ter que abreviar aqui também, para não ter problema. Então, só remover isso daqui. E aqui também. Então, só removendo isso. Ficou apenas um aqui. Então, pronto. Aqui na verdade é LNG. Então, vamos lá de novo. Aqui remover então LNG. Muito bem. Só alterar esse aqui, que ficou o único que ficou diferente. Então tá aqui. Tá. É porque eu tenho aqui um tipo, né? E eu não alterei aqui o tipo. Então aqui é lat e LNG. Pronto. Aqui ainda faltou alguma coisa. O que foi? Lat, LNG. Sim, aqui faltou o 2 pontos. Perfeito. E aqui eu também vou modificar o meu centro para que ele seja a primeira posição que eu tenho aqui no meu positions, para ser a minha posição inicial. Então aqui eu vou colocar o positions na posição 0, ponto lat, e a mesma coisa então aqui embaixo, ponto 0, ponto LNG. Pronto, aqui eu já setei a posição inicial. E agora eu vou voltar no projeto do React Native então eu vou copiar o restante também. Então aqui eu tenho a animação a cada 1,5 segundos, trocando a posição para fazer o percurso. Aqui tem o update, aqui tem a parte da animação, aqui tem o cálculo da rotação, e eu também tenho 2 estados para posição atual e para rotação atual. A princípio é isso aqui que eu preciso, então vou copiar daqui, voltando aqui para a versão web. Então eu vou colar isso aqui e vou começar então a modificar e ajustar o que for necessário. Bom, aqui faltou o import. Aqui no update tá ok, é só isso. Na verdade aqui não é maior, né? Se for maior vai dar um erro, porque eu vou tentar acessar uma posição maior. Inclusive lá no React Native tá errado isso aqui. Aqui seria maior igual e não apenas maior, para que eu não acesse uma posição que não existe. Então beleza. Voltando aqui, agora tem a animação. Bom, é aqui que toda a animação acontece, só que essa parte aqui é específica do React Native, então isso aqui não vai funcionar. Eu vou comentar para daqui a pouco resolver isso aqui. Aqui a rotação, cálculo da rotação. Então, perfeito, aqui não tem que mudar nada, só tem que alterar aqui os valores, porque eu modifiquei aqui, né? Porque na versão web é abreviado, então só vou modificar isso aqui. Então, a função de rotação está perfeita. Aqui eu não tenho que mexer mais em nada. Então, basicamente, o que eu preciso é encontrar uma forma agora de fazer a animação entre uma posição, entre a posição anterior e a próxima. Então, basicamente, o que eu preciso é isso. Fazer a animação dos valores. Bom, tem uma biblioteca para a versão web, para fazer a animação, que é essa aqui, Yarn Add React Spring Web. Bom, isso aqui já vou conseguir fazer a animação que eu preciso entre os valores, o valor anterior, né, latitude e longitude anterior, e o próximo. Já vai servir para o que eu preciso. Só vou rodar de novo e vou fechar isso aqui. Bom, e vamos lá. O que eu vou precisar aqui? Bom, eu vou pegar a biblioteca. Então aqui eu tenho um const, onde eu vou pegar alguns dados de dentro do use Spring. Springs, não, só use Spring. Então vamos ver. Na verdade, eu vou pegar a variável completa aqui, não vou desestruturar. Então vou colocar como props. Tá ok. E aqui dentro eu vou fazer algumas configurações. Então o que eu vou fazer? Bom, eu vou fazer o cálculo
pensando que eu tenho que ir de uma posição até a outra. Então, eu quero que no final eu tenha um valor 0, então eu vou colocar aqui um val de valor, que eu quero chegar no valor 0. Muito bem, e eu tenho que partir, né, de algum valor. Então aqui eu vou colocar como from, onde eu posso informar qual que é o valor inicial que eu quero. Então aqui vai ser o val, começando de 1. Pronto. Agora eu tenho algumas outras configurações que eu posso setar, por exemplo, a duração também. E seria então, vamos ver, eu tenho configurações, se não me engano, né? Configurações. E aqui eu posso setar então a duração. Duração e duration, onde eu quero 1 segundo, né? A minha animação leve 1 segundo para ir do 1, ele vai decrementando até o 0. Perfeito, é o que eu preciso. Tem mais alguma configuração que eu preciso colocar? Na verdade, agora eu só preciso do callback, né? Que ele me informa quando ele está atualizando os números. Então aqui eu vou chamar o onChange. Então no onChange eu sei que ele alterou o número, ele está então decrementando. Aqui eu só preciso de uma função para então estar manipulando esse dado quando ele está sendo alterado. E perfeito. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o valor, então eu vou colocar aqui const, eu vou chamar de value, onde eu vou pegar esse valor aqui. Eu vou pegar então o props.value.get para que eu pegue então o number, né? O número atual que ele está, assim que ele fez uma atualização no valor, eu pego esse valor para fazer o cálculo. Então aqui eu sei que ele vai de 1 até 0. Bom, aqui eu vou pegar a diferença, que até eu tenho aqui, ó, a diferença de latitude e longitude, né? Que é o que eu preciso para fazer esse cálculo aqui também. Então eu vou pegar aqui. Na verdade, eu só posso fazer isso se eu tiver mudado para a próxima posição, né? Quando tiver 0, eu não tenho a posição anterior, só quando estiver no 1. Então aqui eu vou fazer o seguinte. If, né, se o meu current position, se a minha posição atual, ela for maior do que 0. Perfeito. Então isso aqui eu vou fazer apenas, né, se eu já estiver numa próxima posição maior do que 0. Muito bem. Então aqui eu só tenho que fazer a alteração. Então eu vou pegar a posição atual menos a anterior. Então aqui vai ser positions na posição current position, que é atual, menos a anterior. Então menos, de novo, positions na posição current position menos 1, né? Por isso que eu estou verificando aqui se ele é maior que 0, porque eu vou pegar a posição anterior. Então aqui eu já tenho a diferença da latitude e eu vou fazer exatamente a mesma coisa aqui na longitude. Então aqui também, só que aqui é LNG, LNG e aqui LNG também. Pronto, tem a diferença de latitude e diferença de longitude, certo? E isso aqui, essa diferença, vamos ver. Então essa diferença aqui, além de tudo, além de fazer isso aqui, eu ainda vou fazer o seguinte. Eu vou multiplicar isso aqui pelo meu valor que eu estou animando. Então aqui, vezes o value, mesma coisa aqui. Então, vezes o value. Por quê? Né? O meu valor, ele faz uma animação de 1 até 0. Então, quando ele estiver em 1, eu vou aplicar toda a diferença, né, de posição. E como ele vai até 0, quando ele chegar a 0, quando eu multiplicar aqui por 0, eu não vou ter mais diferença, então ele vai estar na posição atual efetivamente. E agora, né, o que eu vou fazer? Eu vou então descontar essa diferença da posição atual para criar uma nova posição. Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu tenho um const new coordinate, new coord, tá bom? Onde eu vou colocar essa nova posição.
que vai ser então um lat, né, a minha latitude, que eu quero o seguinte, eu quero a minha posição atual da latitude menos o meu lat diff, que é a diferença, né, entre a anterior e a próxima, sendo que, né, quando o valor chega a 0, eu vou então estar na posição atual efetivamente. Mesma coisa para o LNG. Também vou pegar a minha posição atual, né, na longitude menos o meu LNG diff. Pronto. Aqui eu tenho então a coordenada, né, levando em consideração a diferença entre a posição atual, a posição anterior e a atual, e de acordo com a animação que está acontecendo. Pronto, então agora eu tenho que armazenar essa coordenada aqui. Então eu vou colocar um const coordinate set coordinate, que vai ser um use state. Começando esse use state, ele vai começar exatamente aqui do centro, né, da minha posição inicial. Então ele começa dessa posição e depois eu vou animando, né, para a próxima posição, levando em consideração a animação. Então set coordinate, colocando aqui o new, né, coordinate. Muito bem. A princípio, né, a animação de uma posição para outra seria isso. A rotação, aqui o cálculo está certo. Eu já estou setando aqui no estado a rotação. Isso daqui eu não preciso. Então, eu vou até remover da tela. Está comentado, não preciso. Agora, quando eu for animar, eu tenho que fazer com que, né, essa minha animação, esse meu use spring, ele inicie. Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o props, o valor, aquele valor que é animado, eu vou colocar um reset, para caso já seja a segunda vez que eu estou passando por aqui, né, a próxima posição, e também vou fazer um props.val.start, e assim ele vai iniciar então aquela animação. A princípio seria isso. Bom, agora falta só colocar a coordenada aqui no marcador, né, que ele está fixo na posição central. Então aqui o que eu vou fazer vai ser simplesmente alterar para coordinate. A princípio seria isso. Bom, o veículo já está até movendo pela tela, só que ele não está rotacionando. Não teria rotação, mas também eu vou colocar um pouco mais de zoom para ficar mais próximo do mapa. Então vamos ver. Só rodar novamente. E pronto, aparentemente está funcionando. Então o que faltou aqui? Faltou a gente modificar a rotação. Antes de fazer isso, aqui a gente pode ver que o carro ele não está, né, centralizado na rua. A minha posição ela estava centralizada, mas a minha imagem não está centralizada porque a âncora dessa imagem não está no centro do carro. Então eu tenho que corrigir isso ali. Eu até vou colocar de volta aqui o centro para ele ficar fixo. Então para ele não ficar se movendo e eu consiga então ver o que está errado. Vou colocar como 0. E aqui, até para que eu veja onde que está a marcação correta, eu vou colocar aqui um outro marker na posição também no center, só que eu vou deixar o ícone padrão, então eu vou conseguir ver qual que é o centro corretamente. Bom, é aqui o centro corretamente e o meu veículo está, né, bem fora do centro, está aqui no canto do veículo. Bom, e agora eu posso alterar utilizando esses valores que eu deixei comentado aqui em cima. Então, a minha imagem ela tem uma largura de 44 e uma altura de 88. Então, com base nesses valores, eu consigo ajustar, né, para colocar a âncora no centro do meu veículo. Então, o centro do meu veículo vai ficar no centro da posição geográfica. Para isso, eu vou vir aqui de volta no marcador e a gente tem uma outra propriedade que é o Anchor, que é a minha âncora. Então, aqui eu vou utilizar para alterar o google.maps.point. Isso, eu tenho que colocar um novo ponto
Para modificar a âncora, eu quero ajustar essa âncora para o centro do meu veículo. Bom, aqui eu vou colocar o X e o Y que eu quero alterar. Como o veículo ele tem uma largura de 44, então eu tenho que mover o meu X metade da largura do veículo, então vai ser 22. E o Y, como ele tem 86, como ele tem 86 de altura, eu vou mover 43, né, para que ele fique no centro. Faltou aqui. Sim, como é uma classe construtora, eu tenho que utilizar o new. Como é uma função construtora, eu tenho que utilizar o new. Então, em teoria, seria isso. Pronto. Meu veículo agora está no centro do marcador. Posso até remover aqui o marcador que eu coloquei só para visualizar. E tá ok. Posso até voltar aqui a coordenada que está animando. E agora provavelmente já está correto. Vamos ver. Deu algum erro. O que houve? Vamos ver aqui. Google not defined. Bom, o que eu posso fazer aqui então é... Bom, eu posso não carregar essa parte aqui enquanto a referência do meu Google Map não existir ainda. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, né, o Google Map. E então eu não vou carregar enquanto a referência não existir. Aparentemente seria isso. Funcionou, não faz muito sentido, mas aparentemente seria isso. E aparentemente já está correto, falta a rotação. A gente já tem até a rotação, então basta eu colocar aqui, que é o Curve Rotation. E vamos ver se seria isso. Vamos carregar novamente. E vamos ver. Aparentemente está ok. Só que o veículo ele está muito grande, então o que eu posso fazer é mudar a escala também no veículo, deixar ele um pouco menor. Aqui a gente tem um Scale, e eu posso modificar isso aqui para 0.6, e aqui a gente pode ficar alterando os valores de 0 até 1, onde 1 é o tamanho original. Então é só ficar alterando aqui para achar um valor adequado. Eu acredito que quase a metade, né? Ficou bacana já. Vamos rodar de novo. E pronto. Perfeito. Já está o carro ali rotacionando e se movendo pelo mapa corretamente. Perfeito. Então, funcionou. Então, é dessa forma aqui que a gente consegue implementar a mesma rotação do marcador que eu fiz lá no React Native, mas agora então aqui na versão para web. Então, para esse vídeo seria isso e até o próximo vídeo.